3 dias antes de o homem mais poderoso da Ásia pisar no concreto do aeroporto de Pyongyang, uma nova fábrica começou a soltar fumaça na Coreia do Norte. Nem museu, nem maquete para desfile. Uma usina de enriquecimento de urânio em funcionamento, para a produção do material de ogivas nucleares. E Kim prometeu aumentar o arsenal exponencialmente. E enquanto essa usina soltava fumaça, a 8.000 quilômetros dali, na Ucrânia, enterravam mais um soldado norte-coreano. Um dos cerca de 6.000 que já morreram em uma guerra que não é deles. Uma guerra que não é deles. 6.000 caixões. Os ucranianos já mataram 6.000 norte-coreanos. Mas pelo dinheiro da Rússia, eles vão conseguir quantos quiserem, pelo que entendi. É nesse contexto que surgem novas bombas e novos caixões. E na segunda-feira, Xi Jinping aterrissou. Pela primeira vez em 7 anos. É a primeira visita de todo o ano. Vão falar sobre negociações e fortalecimento de laços. Algo seco e chato, mas quero apresentar de outro jeito e peço sua atenção. Diante dos seus olhos de 4 ditaduras nucleares, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, está se formando um único eixo. E hoje vou mostrar 2 coisas para vocês. Primeiro, porque esse eixo é mortalmente perigoso para nós. Não importa onde você viva. E a segunda, digamos, por que vale a pena assistir até o final? Porque há uma rachadura nesse eixo. E por que, digamos, nessa rachadura existe esperança. Mas para entender o que foi cozinhado em Pyongyang, vamos começar com o par mais estranho do planeta, com a questão de por que o gigante precisava desse pigmeu miserável. Imagine 2 vizinhos. Um é gigante, como já disse, 1,5 bilhão de pessoas, fábricas para metade do mundo, segunda maior economia. O outro é pequeno, miserável, isolado e sob sanções. O gigante cuida desse anão há décadas. Alimenta, protege, tolera as travessuras dele. Por quê? Porque o anão está exatamente onde o gigante precisa, Coreia do Norte. E mantenha uma palavra em mente, tampão. Olhem para o mapa, certo? Ao sul da RPDC está a Coreia do Sul. Rica, livre, aliada dos Estados Unidos com dezenas de milhares de soldados americanos em solo. E a única coisa que separa esses soldados das fronteiras chinesas é a Coreia do Norte. Se você atirar, os Estados Unidos estarão bem na porta da casa da China. É por isso que Pequim nunca permitirá que o regime de Kim caia. Não se trata de amor pela dinastia. A Coreia do Norte, para a China, é um fosso diante da fortaleza. Sujo, incômodo, mas é deles. O outro lado é ainda mais simples. Ou seja, sem a China, Kim sufocaria em uma única estação. A China é o tubo de oxigênio dele. Combustível, comida, tudo. Tudo mesmo, certo? Seu único grande parceiro comercial. O escudo dele na ONU lá é típico. Um gigante que precisa de fosso e um anão que precisa de oxigênio. Pois é, esse casal já vive assim há décadas, né? E então, algo quebrou. E é aí que começa o interessante. A guerra na Ucrânia foi o que quebrou, ou pelo menos abalou, essa ligação. E foi por isso que Xi partiu em viagem. Onde fica a Ucrânia? Onde fica a Coreia, você pode perguntar? Mas siga o fio da meada. Moscou precisava de projéteis e tropas para uma guerra longa. Quem possui muitos projéteis antigos e aceita entregá-los? O Kim. E a Coreia do Norte fez o impensável. Começou a abastecer o exército russo com munição. Milhões de projéteis foram enviados, seguidos por soldados. Dados de inteligência indicam pouco mais de 20.000 pessoas com 11.000 na linha de frente e 6.000 já mortos. Eles foram usados como uma onda humana. Nos chamados ataques suicidas. Pense bem nisso. Uma ditadura asiática está lutando na Europa. A frente na Ucrânia e a Península Coreana já representam uma única frente. Assim, silenciosamente, enquanto você olhava para o outro lado, a guerra mundial deixou de ser uma figura de linguagem. E o que Kim recebeu em troca? Combustível, comida, tecnologias para mísseis e o principal, um segundo protetor. Pela primeira vez em décadas, Kim conseguiu um patrocinador que não obedece a Pequim. Depende dele, sim, mas não obedece. É Moscou. Agora se coloque no lugar de Xi. Durante décadas, Kim esteve no bolso dele. Seu vassalo, seu domínio, seu protegido, e de repente o vassalo encontra uma segunda fonte de sustento e agora começa a negociar. Ele acena para Moscou, ela te observa com desconfiança. E o que você vai oferecer? Esse é todo o segredo dessa pressa. Xi não foi lá para fazer amizade. Ele foi lá para recuperar o que é dele. Bem, ele foi lá para acabar com o esquema de Moscou, lembrar quem manda aqui, e fez isso com uma salva de 21 tiros e 2 hinos.
para que o mundo inteiro visse que a Coreia é uma esfera de influência da China. Assim como os Estados Unidos têm sua esfera, a China também tem seu espaço. Não é à toa que escolheram como vitrine o 65º aniversário do Tratado de Defesa Mútua. Foi assinado em 1961, traduzindo para o português claro. Kim, nossa aliança é mais antiga do que qualquer uma das suas novas amizades. Não se esqueça disso. Agora vamos juntar todo o quadro. E vocês vão ver aquilo de que desviam o seu olhar. Esse bloco, na verdade, já tem um nome que os analistas pronunciam entre dentes. Caso Krim. Krink. Case. Shrink. China. Xi. Rússia. R. Irã. A. Coreia do Norte, Coreia do Norte. CN. 11 RIN. Krink. 4 ditaduras. E todas as 4 ou têm armas nucleares, ou estão a um passo de tê-las. Eles são chamados de eixo da perturbação. Isso não é uma metáfora, não é só para enfeitar. É um mecanismo que funciona. Veja como ele está interligado. A Coreia do Norte envia projéteis e tropas à Rússia. O Irã envia drones e mísseis à Rússia. A China é a patrocinadora econômica, o principal fornecedor de oxigênio para a guerra de Putin, comprando petróleo do Irã e da Rússia, contornando as sanções. A Rússia, em resposta, compartilha tecnologias com eles. Eles se protegem mutuamente na ONU, burlam as sanções por meio de esquemas conjuntos. Eles passam uns aos outros aquilo que, sozinhos, digamos assim, não conseguiriam levar. Antes, eram 4 dores de cabeça espalhadas. Agora é uma só, quase formando um punho, mas ainda não totalmente fechado. Por isso te diz respeito diretamente. Onde quer que você more, na América, em Israel, na Europa, o mundo livre agora está enfrentando um único bloco em 4 frentes ao mesmo tempo. Ucrânia, Oriente Médio, Península Coreana e Taiwan, que ainda está por vir. 4 incêndios que podem ser acesos quase ao mesmo tempo, e a equipe de bombeiros é só uma. Estados Unidos. E não há cobertor suficiente para 4 camas. É exatamente esse cálculo frio, não vencer os Estados Unidos de frente, mas esticá-los até que se rompam, acender incêndios em todos os lugares para que não consigam chegar a tempo em lugar nenhum, incendiar uma nova usina de urânio em Pyongyang e 6.000 caixões na Europa, não são 2 histórias diferentes. É o começo do incêndio. São 2 detalhes de um mesmo mundo. Antes de eu mostrar a vocês a rachadura nessa rede, nesse eixo, e aquele que parece ter entendido todo o jogo, um breve pedido. Se essa análise te ajuda a enxergar além das manchetes, deixe seu like. O algoritmo vai mostrar isso para quem está sendo privado dessa informação. Agora vamos ao principal, a rachadura. Por que o eixo, na verdade, só parece bonito por fora? Eu prometi esperança, aqui está ela, e ela é mais forte do que parece. Esse eixo é falso. E Verchi prova isso, não o contrário. Pensem por si mesmos. Se China, Rússia e Coreia do Norte fossem irmãos de armas, por que Xi teria que voar às pressas para salvar o relacionamento? E ele está indo justamente porque a Rússia está roubando o cliente dele. Eles estão brigando por baixo dos panos, como se diz, mas por fora estão sorrindo, não é? Isso não é um bloco monolítico, mas sim um apartamento com vizinhos briguentos. A China não precisa de uma Rússia forte, ao contrário do que pensam. Ela quer uma Rússia dependente. A Rússia não quer o Irã como rival no mercado de petróleo. E nenhum deles precisa de uma Coreia do Norte nuclear, que a qualquer momento pode aprontar alguma coisa e arrastar todo mundo para uma guerra que eles não escolheram. O que os mantém juntos não é o amor nem um sonho em comum. Só uma coisa os mantém unidos. Um inimigo em comum, e uma aliança colada apenas pelo ódio começa a rachar no dia em que cada um tem sua própria conta a acertar com o vizinho. E o que esperar realisticamente dessa visita nesse contexto? Não esperem que a Coreia do Norte abra mão da bomba. Bem, pouco antes da chegada de Xi, a irmã de Kim chamou a exigência de desarmamento de um sonho anacrônico. Algo assim, certo? Para Kim, a bomba não é uma arma, é um seguro de vida. Ele viu o que acontece com ditadores que se desarmaram e confiaram no Ocidente. Ninguém abre mão do seguro nem da própria vida, mas aqui está o que pode acontecer. É aí que começa o mais interessante. Alguns analistas admitem, Xi pode estar trazendo uma mensagem para Trump, porque Trump já deu a entender, está pronto para negociar com Kim. Por isso precisamos entender o que ele realmente pensa, porque ele, ao que parece, entendeu o jogo muito bem, talvez até melhor do que muitos. Toda a astúcia do novo eixo do mal está no fato de que a América deve se esgotar. Finge ser o policial do mundo, atuando em todos os lugares. Donald Trump percebeu essa armadilha e sua resposta não é tentar apagar 4 incêndios ao mesmo tempo. A resposta dele foi chamada por um novo nome, Doutrina Don Ho.
Bem, isso é um trocadilho. Donald mais a antiga doutrina Monroe. O sentido é o seguinte: 10 anos atrás, a doutrina Monroe dizia uma coisa simples: o hemisfério ocidental é a nossa casa. Estranhos não entram aqui. Trump a ressuscita e a vira de cabeça para baixo hoje assim. A América não vai mais servir aos interesses de outros ao redor do mundo. Chega de ser o policial do planeta. Estamos voltando para casa para cuidar do nosso próprio quintal. E vamos negociar com todos os outros. Veja como isso se encaixa no sistema. Não são só palavras, já são ações. Pedido de devolução da Groenlândia, retomada do controle do Canal do Panamá, Golfo da América nos mapas, operação no início de 26 em que tiraram Maduro da Venezuela dizendo: este é o nosso hemisfério. Tudo isso é sobre uma coisa: reunir e fortalecer o próprio quintal, o próprio hemisfério, e expulsar a influência da China, da Rússia e de quem quer que seja no futuro próximo. E aqui está o ponto principal que está diretamente ligado à visita de hoje. Para poder sair tranquilamente do posto mundial e cuidar não do quintal dos outros, mas do próprio quintal. Os Estados Unidos devem primeiro apagar incêndios alheios. Não podem abandonar casas em chamas. É preciso contê-las para evitar que se espalhem. Por isso, Trump está freneticamente espalhando conflito atrás de conflito. Então faça as contas. Armênia e Azerbaijão assinaram a paz no verão de 25 na presença dele depois de quase quanto tempo? 40 anos de inimizade com os turcos apoiando Baku, com um corredor sob supervisão americana. Índia e Cazaquistão, na primavera, ele forçou um cessar-fogo. Irã e Israel, ele está pressionando os dois lados neste exato momento. A mesma lógica pela qual ele talvez esteja disposto a dar à China o papel de controlar Kim. Se Pequim conseguir impedir a Coreia de enlouquecer, Trump terá um problema a menos para lidar. E as mãos livres para cuidar do seu hemisfério. Sinceramente, nem todos esses acordos são sólidos. Alguns já racham, outros têm papéis contestados, mas a direção é clara. A América está mudando de rumo devagar, mas está. De policial do mundo inteiro para dono do seu próprio quintal, que faz negócios com todos e não ataca ninguém, ninguém mesmo. E a visita de Siakinian faz parte dessa grande reestruturação do tabuleiro. Pequim está pegando aquilo que a América está deixando de propósito. Junte esses dois pensamentos e verá por que estou tranquilo. A força do eixo, não o chamando de eixo do mal, se sustenta apenas em um inimigo comum. Se tirar o inimigo comum e der a cada um problema próprio com o vizinho, o punho se desfaz. Em 4 mãos abertas e brigando entre si. Chivó até ele não por força, mas por ansiedade de perdê-lo. Isso não é um monólito vencedor, mas uma comunologia nervosa, onde todos temem o vizinho tanto quanto o inimigo comum. Do outro lado do tabuleiro, há algo que ditaduras nunca terão. A palavra nunca. O déspota vê o mundo apenas com a própria cabeça, enquanto o mundo livre vê o tabuleiro com milhões de olhos abertos ao mesmo tempo. Qualquer um pode alertar. Olhem, eles tramam algo enquanto vocês se distraem. O eixo paciente é forte nas sombras, mas já o observamos e nomeamos as coisas. Então, quando pela 100ª vez mostrarem fogos de artifício, abraços, beijos no pescoço, 2 hinos e disserem que foi só uma visita, nada de especial, lembrem-se da nossa análise. Perguntem o que foi colocado no tabuleiro enquanto eu olhava os abraços. Não foquem só na mão esquerda, observem as 4 mãos esquerdas. E perguntem a segunda coisa mais importante: o que mantém esse punho fechado? E o que pode abri-lo? O que pode ou poderia acontecer para que ele se abrisse? E a resposta é animadora. O medo os mantém juntos. Bem, medo do quê? Ou seja, medo de perder o que tem, porque eles sabem como terminam ditadores, tiranos e assim por diante. Se você conseguir, digamos, morrer no cargo, vão te enterrar com pompa, mas se não conseguir, ninguém vai saber onde está o seu túmulo, igual aconteceu com o Saddam Hussein, né? Como, aliás, o Saddam Hussein ele ainda teve sorte. Aquele lá da Líbia, como é mesmo o nome dele? Gaddafi, né? Olhos abertos sempre vencem o punho cerrado pelo medo. Sempre. O que teria acontecido comigo nos primeiros momentos? Lembre-se desse sentimento. Isso é liberdade em ação. Não é um slogan, é simplesmente a habilidade de olhar para todo o tabuleiro de uma vez. Esse foi nosso boletim diário. Curto, sóbrio, sem histeria. Inscreva-se no canal. Todo dia, cerca de meia hora. Às vezes, 2 vezes. Notícias e análises para quem quer ver todo o tabuleiro e não apenas uma casa. E se você quiser chegar à raiz, entender por que as ditaduras pacientes tantas vezes superam as democracias barulhentas e como resistir a isso, venha para o canal Roteiro para a Liberdade. 2 vezes por semana é publicado. Bem, algo que ajuda a ver a partida por inteiro.
Ou seja, nós, queria dizer, educamos, não educamos, nós treinamos seu cérebro com exemplos de vários tipos e assim por diante. Começar a perceber praticamente automaticamente quando estão nos enganando. Esse é o primeiro passo. Acredite, quando você já percebe, opa, estão nos enganando, e eu entendo onde isso acontece, é o primeiro passo para você deixar de ser ovelha. Nós deixamos de ser ovelhas. Porque, infelizmente, durante a maior parte da nossa vida, fomos, somos e continuaremos sendo em grande parte. Mas pelo menos começamos a nos libertar um pouco disso. Até amanhã, senhoras e senhores. E não olhem para os abraços. Olhem para o tabuleiro. Até logo. Até a próxima vez.